Bom dia, galera do Face, meu nome é Natália de Alcântara, eu sou repórter do jornal A Tribuna. A gente está aqui nos estúdios da Universidade Católica de Santos para gravar o primeiro programa Próxima Parada, uma coluna publicada no Caderno de Galeria, quinzenalmente no jornal A Tribuna. Então, esse domingo vai rolar a coluna e a gente vai conversar com dois jornalistas aqui da Baixada Santista. O primeiro é o Eduardo Cavalcante, que assina comigo a coluna, e o segundo é o Márcio Calafiori, que é também jornalista. Vamos lá? Meninos, eu já escolhi ficar no meio do ringue, no meio de vocês dois. Então, e o primeiro alvo que eu escolhi foi o Eduardo Cavalcante. Eduardo, por que atores e diretores gostam tanto de colocar boxeadores no cinema? Porque a gente observa que, assim, boleiros fazem bastante sucesso, mas eles não têm tanta preferência. Por que, então, boxeadores? Bom, o boxe ele tem uma diferença básica dos outros esportes, em termos cinematográficos, né? Primeiro, ele não é um esporte coletivo, é só uma pessoa lá no ringue. Você pode dizer, quer dizer, duas pessoas, né? Mas você pode dizer, mas tênis também são duas pessoas. Só que tênis são duas pessoas jogando uma bolinha uma para outra. Boxe é contato, duas pessoas se esmurrando ali e um monte de gente vibrando do outro lado, né? Imagina, para alguém chegar a se prestar esse papel de tomar porrada profissionalmente, né, ganhar a vida tomando murro, ele deve ter uma história interessante. E geralmente é isso que o cinema aborda. Ele pega a história dos boxeadores, né? O que eles têm de mais dramático, o que eles têm de mais eventualmente épico, heróico, essa coisa toda, né? Então, o boxe tem esse aspecto. Além de ser um esporte bastante plástico, né? Tem aquela que você pode achar, se você for mais sensível, né? Se é uma pessoa sensível, você vai achar que aquilo é uma carnificina e tal. Mas tem um método ali, tem uma coreografia, né, no boxe. E isso é uma coisa que plasticamente interessa para o cinema, além da história, né? Você vê que um dos principais filmes, talvez o maior filme de boxe do cinema, seja o Touro Indomável, do Scorsese. É um filme de 1980, que é baseado na vida de um pugilista chamado Jake LaMotta. Ele foi campeão dos pesos médios, esse cara. E, assim, o jeito que o Scorsese filmou, a abordagem que ele deu é completamente diferente, totalmente diferente de uma luta comum. Então você está vendo uma luta, uma luta na TV é uma coisa. Você vê o filme do Scorsese, você vai ver ângulos que jamais vão aparecer e tal. Então é basicamente cinema, tá? Basicamente linguagem cinematográfica aperfeiçoada até, né? Porque você não pode mostrar só o pugilismo, tal, os socos. Você precisa ter um monte de outros elementos ali para que a coisa funcione, né? Já num esporte, você imagina, num esporte coletivo, como é que você vai, futebol mesmo, né, que a gente está acostumado com futebol, como é que você vai mostrar drama envolvendo uma equipe, não é? Então, são 11 contra 11, quer dizer, é uma coisa aí, um negócio muito disperso. O mesmo basquete, que é num lugar menor, não tem graça, na verdade não tem graça, falta esse elemento nos outros esportes, né? E no cinema, falando nisso, esse aqui é o filme. E esse foi o filme que você falou agora pra Exatamente. Gente. Legal. O Touro Indomável. Perfeito. É um filme que, assim, para as plateias, para o gosto das plateias atuais, não é, assim, um filme fácil. Primeiro que ele foi feito em preto e branco, né? Entendi. E ele, assim, não é um filme, não é Rocky um lutador. Não tem aquelas coisas, aquelas presepadas do Rocky, batendo numa peça de carne e ele subindo a escada e tal, aquelas coisas. O Rocky um lutador é um filme completamente diferente, é um filme
daqueles filmes edificantes, aquele filme que o underdog, que eles chamam de underdog, né, que é o cara, o perdedor lá, que ninguém, a zebra que a gente fala, né? No final ele até perde, mas ele vence. No final. Né? Desculpa, spoiler, o spoiler de Rock no Lutador não é exatamente um spoiler, né? Mas tá valendo. Mas é um filme assim que a série inteira do Rock foi feita para, talvez seja a série mais popular, o filme mais popular de boxe já feito. Mas é um filme feito para, os filmes são feitos como para passar uma mensagem, essa coisa toda. Só uma coisa, na sua avaliação então, esse filme seria mais indicado do que o Rock? Tá, totalmente, né? Totalmente. Se você não tiver uma mentalidade infantil, você vai naturalmente achar o Touro Indomável um filme muito mais interessante do que o Rock, apesar de toda toda a bagagem de pop, de cultura pop que tem por trás dos filmes do Rock. Mas não dá para comparar, honestamente, não dá para comparar, primeiro, a atuação do Sylvester Stallone, que continua sendo o Sylvester Stallone, mesmo sendo o Rock, com a performance do Robert De Niro. Né? Hoje a gente vê o Robert De Niro nos filmes e tal, você não imagina, se você só vê esses filmes vagabundos que ele faz hoje, você não imagina o ator que ele era no tempo que ele fez Taxi Driver, no tempo que ele fez O Touro Indomável, que aliás ele ganhou um Oscar por esse filme. Ele treinou mesmo, ele ficou meses treinando com o próprio Jake LaMotta, com o próprio boxeador que ele interpreta no filme, e depois ele teve que interpretar o cara na forma física dele, normal, e depois interpretar ele na decadência, ou seja, ele gordo, inchado e tal. Então ele teve que fazer uma das coisas mais impressionantes que tem no cinema, né? Então, esse filme realmente, em termos do que significa o boxe, no esporte em geral, e no cinema, esse aqui, Touro Indomável, é o filme. Perfeito. Calafero, uma coisa, a gente pode trazer um pouquinho o boxe para a literatura. Quem você acha que fez bonito falando do assunto? Quem que você pode indicar de livro? O boxe é um assunto que cabe bem na literatura, porque é uma metáfora, na verdade, né? O boxe tem uma dimensão do vencedor, do perdedor, e isso funciona como metáfora da vida, né? E esse tema é muito apropriado para a literatura, principalmente a literatura e o jornalismo americano se apropriaram desse tema, né? Porque no boxe, nos Estados Unidos, tem muito investimento, tem muitos personagens, ao contrário do Brasil, que a gente conta aí nos dedos lá. Nos Estados Unidos nós tivemos vários personagens importantes, inclusive um que acabou de morrer agora, Muhammad Ali, né? E a literatura se apropriou desse tema. O Hemingway, grandes escritores americanos, inclusive praticaram boxe, né? Uns de forma amadora. Hemingway chegou a dar aula de boxe quando ele foi morar na França. Ele ensinou lá o Ezra Pound, né, que é um poeta, a lutar, e escreveu também sobre boxe. O Hemingway, ele gostava muito de esporte. Inclusive tem um conto dele chamado Os Assassinos, né, que é um conto meio enigmático, que o personagem do livro é um boxeador, né, que esse conto a gente não descobre muita coisa, mas parece que o cara estava metido em alguma trapaça e agora querem matar ele. Por isso que o conto se chama Os Assassinos. Mas outros escritores americanos também exploraram o boxe, como Jack London, né? E agora, eu acho que o que elevou de verdade o boxe à categoria de arte foi o jornalismo, né? Porque, como o Edu falou aí, aqueles personagens grandiosos e fracassados ou vencedores se prestaram muito para a imagem do jornalismo literário. Então você tem, por exemplo, o Guy Talese, né, que ao contrário do Norman Mailer, né, se interessava pelos fracassados. Então naquele livro dele, Fama e Anonimato, inclusive está aí, ele explora perfis de boxeadores, né,
que fracassaram, que foram heróis um dia, mas agora, naquele momento do perfil, se encontram fracassados, né? Estão em segundo plano. Então o Talese eleva com os perfis, que está nesse livro aqui, essa categoria de boxe, a categoria de arte mesmo. E depois a gente tem o Norman Mailer, né, que para mim, tá, escreveu o maior livro sobre boxe, tá? Que se chama A Luta, tá aí também, né? Ele justamente nesse livro aí ele conta a história do Muhammad Ali na luta considerada a luta do século, que foi disputada no Zaire, que hoje é Congo, né? Em 1974. E o que o Scorsese fez com Touro Indomável, o Norman Mailer conseguiu fazer com palavras nesse livro, né? É muito interessante porque o texto dele, na verdade, é uma luta, né? Ele está lutando com as palavras e ele usa as palavras como se fossem golpes, né? Então, 3 capítulos desse livro aí, que ele descreve toda essa última luta, é uma obra-prima. É uma obra-prima, né? E o Norman Mailer, inclusive, é personagem do livro. Ele mesmo, nada modestamente, né? Ele no livro, ele chega, fica nas entrelinhas, ele até se compara ao Ali, né? Porque enquanto o Ali tá no ringue, tá batendo, parará, ele tá fazendo a mesma coisa com as palavras, né? Então é isso, acho que o boxe é um assunto eminentemente americano, se bem que aqui na América Latina você teve, por exemplo, o Julio Cortázar escreveu sobre boxe, né? E a revista Realidade, aqui com alguns repórteres. Mas é isso, o boxe presta bem à literatura e ao jornalismo, né? Perfeito. É uma metáfora muito boa. Perfeito. Edu, uma coisa, a gente sabe que o Ali, ele era bastante irreverente, ele fez sucesso não só dentro dos rings, mas fora também. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o Muhammad Ali, ele era assim, mestre numa coisa que termo que nos Estados Unidos, a gente não tem uma expressão equivalente. Mas nos Estados Unidos eles têm um termo chamado trash talk. O trash talk é a provocação que os pugilistas fazem antes de todas as lutas. Aquela presepada toda, né, que a gente vê e tal. Ele era muito bom nisso, ele chamava muita atenção, ele era engraçado e ele era poético ao mesmo tempo, né? Por que o Ali investia tanto nesse negócio? Porque, pô, você vê o Muhammad Ali fora assim, dos rings ou numa entrevista, ele é um sujeito, pô, gentil, um sujeito legal, bacana e tal. Você imagina, qualquer situação, aliás, para 2 caras subirem num ringue e darem porrada um no outro, sem ter nada pessoal contra, o cara precisa ter alguma motivação, né? Porque não é só um prêmio e tal, só o título. Ele precisa ter alguma coisa. Sim. Então o trash talk tem essa função de fazer com que e criar interesse também, um provocando o outro, você já cria uma motivação e as pessoas que estão fora, os idiotas que acham que os caras não gostam um do outro e tal. Não, eles não estão nem aí, eles querem só fazer um espetáculo, fazer uma luta. Então o Muhammad Ali era muito bom nisso, mas no que ele excedeu, ele assim, passou da categoria de um simples esportista, foi nas atitudes dele, né? Atitudes políticas. Primeiro, em mudar o nome. O nome dele era Cassius Clay, o nome de batismo dele era Cassius Clay. E ele achava que Cassius Clay é nome não, eu sou negro, já é nome de branco. Então já tinha esse negócio, né, de, pô, por que eu tenho esse nome? Esse nome não representa aquilo que eu sou, não representa a minha história, etc. Blá, blá. Isso, no contexto dos anos 60, hoje pode parecer um negócio meio até banal. Mas por que hoje a gente pode eventualmente achar banal? Porque um cara como ele fez isso há 50 anos. Ele pegou e começou a lutar e tal, falou, peraí, eu não quero mais isso. E era uma época em que existia segregação racial nos Estados Unidos. Era a segregação racial forte, pesada. E isso dele trocar o nome já foi uma coisa absolutamente inusitada, né? Ainda mais no contexto de esporte.
onde essas coisas não acontecem, as pessoas não tomam posições, é muito perigoso no esporte você tomar posições, né, Edu, políticas. rapidinho, então explica pra gente por que ele é tão importante para você, por que ele foi tão importante para o boxe? Então, além dele ter sido um grande boxeador, ele foi várias vezes campeão dos pesos pesados, ele perdeu o título, recuperou. Nesse meio tempo, ele se recusou, ele foi convocado pelo exército, se recusou a ir para o Vietnã, né? A guerra do Vietnã já era uma guerra polêmica, e ele se recusando, ele uma figura pública daquela estatura, se recusando a ir para a guerra, foi uma coisa assim muito chocante, tão assim, à primeira vista absurda, que a Confederação lá de Boxe dos Estados Unidos tirou o título dele e impediu que ele lutasse. Ele ficou 3 anos e meio sem poder lutar, né? Sem poder fazer nenhuma luta profissional e tal. E por que ele fez isso? Ele fez isso como uma atitude política. Ele falou, peraí, por que eu vou lá no Vietnã? Todo mundo estava fazendo isso. Tinha um ambiente contracultural nos Estados Unidos nessa época, né? No final dos anos 60, que contrário a guerra do Vietnã e tudo mais, as pessoas faziam demonstrações, faziam um monte de demonstrações, de passeatas, de tudo, de protestos contra a guerra, tinha música, o Festival de Woodstock foi marcado por isso também e tal, mas o Ali, ele efetivamente colocou em risco a carreira dele, né, ao se negar a ser convocado. Então isso é uma coisa muito, assim, muito especial, em se tratando de um atleta, de um esportista e tal, uma atitude muito não convencional e que evidentemente eleva o sujeito a um outro patamar. Ele não está mais ele, por exemplo, não está no mesmo nível do Pelé. Você pode dizer, o Mohamed Ali está para o boxe como o Pelé estava para o futebol. Na verdade, ele está muito acima, pelas posições dele, pelas atitudes e tudo mais. Perfeito. Calafiori, para você, por que ele foi tão importante? Rapidinho. Por tudo isso que o Eduardo falou. E tem a questão também da identificação dele com a religião, né? Ele era batista e passou a ser muçulmano, né? Isso foi muito importante durante aí aquela questão dos direitos civis americanos, né? E o Ali, ele não foi um personagem inventado, né? Ele era um personagem de verdade, né? Que peitou o governo americano, né? Ele se recusou a ir para o Vietnã. Inclusive, ele falou que ele não tinha nada contra aquele povo de lá, porque aquele povo não chamava ele de negro, né? Pejorativamente, né? Então, isso aí para ele marcou muito a imagem dele, e depois, quando ele conseguiu reconquistar o título em 1974, ele conseguiu dar a volta por cima, né? Tu vê que agora, quando ele morreu, ele morre como herói, né? Reverenciado, com honras, né? Depois de ter afrontado o governo americano. Então, de certa forma, ele foi até perdoado. É um personagem que não é fabricado, né, com os Estados Unidos fabrica, né? É um personagem de verdade, né? E que teve no encalço dele grandes jornalistas se interessaram pela história dele. Não é marketing. Não é marketing. Se fosse marketing, exatamente, seria o marketing politicamente correto. Exatamente. O Ali era totalmente incorreto do ponto de vista. Inclusive essa luta do século, que foi realizada no Zaire em 74, era uma luta entre dois americanos, mas com ideologias diferentes, né? O Ali era o cara, né, era o contraventor, era o revolucionário, enquanto que o Foreman representava o governo americano, a ideologia americana. Exatamente. Gente, vamos deixar um pouquinho para o pessoal acompanhar no domingo, né? Domingo tem coluna, domingo você pode comprar o Jornal A Tribuna, que vai ter mais informações. Márcio, obrigada pela tua ajuda, obrigada pela tua presença. Edu, é domingo. Valeu, até a próxima parada.